e todos, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo de acadêmico. Hoje nós vamos ter um bate-papo bem legal e a Aline já está aí, seja muito bem-vinda, Jennifer. Eu já vou convidar aqui os nossos queridos convidados, os amigos aí, já colocar na mesa para a gente bater um papo. Vamos lá. Primeiro eu vou a Jennifer, Geraldo. Cadê o Rafa? Deixa eu procurar o Rafa aqui. Cadê o Boa Rafa? noite. Boa noite, Jennifer. Estou procurando o Rafa aqui, já mandei. O Geraldo já está aí também. Boa noite, Que beleza. pessoal. Boa noite. Esperar só o Rafa entrar também. Pessoal que está chegando aí, sejam muito bem-vindos e o bate-papo vai ser bem legal. Olha, entrou, olha só. Perfeito. Time completo, tá aí. Molezinha, que bom. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao bate-papo de acadêmico. É um prazer tê-los aqui, amigos de longa data, amigos aí de caminhada. E hoje nós vamos bater um papo bem legal, que na verdade a pauta é com vocês, né? E antes de mais nada, ou quer dizer, antes de tudo, quero parabenizá-los pelo dia de hoje, o dia do advogado e da advogada. E também já deixo aqui até uma reflexão que eu andei pensando hoje, né? Que a Constituição fala que o advogado ele é indispensável na administração da justiça. E a questão é, como ser advogado em um país onde a gente vê tantas injustiças, né? Essa é um debate, é uma luta árdua, e é por isso que existem os direitos humanos. Está aí para isso, né? Para poder defender aquelas pessoas que, de fato, precisam ter aí a sua atuação. Antes de tudo, eu gostaria que vocês se apresentassem. Começar pela Jennifer, depois o Geraldo. O Rafa vai ser o último, porque o Rafa já é de casa, ele já sabe, ele já conhece tudo. Então, vamos começar pelos nossos iniciantes aí, pela primeira vez na live. Por favor, Jennifer, a palavra é sua. Muito obrigada, Fábio, pelo convite aqui para falar no canal. Eu sou estreante aqui praticamente, né, da live a primeira vez aqui. Estava apreensiva para a zona, onde é que entra nisso aqui, sobrevivi. Temos que nos adaptar à tecnologia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Para quem não me conhece, para o pessoal que está assistindo, eu sou advogada, advogo aí 90% na área trabalhista. Sou advogada há mais ou menos 8 anos. Faço parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB Tatuapé, junto com os nossos colegas aqui nessas trincheiras, e estamos aí. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. Prazer é nosso, né? Geraldo, meu amigo. Perfeito. Boa noite, pessoal. Meu nome é Geraldo, eu também sou advogado, também sou membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, subseção Tatuapé. A Jennifer é nossa presidente, o Fabinho é nosso colega e o Rafa é nosso vice-presidente lá na comissão. Daqui a pouco ele vai se apresentar também. Eu sou pós-graduado em Direito Processual Civil e tenho total interesse também nas questões que envolvem os direitos humanos. E para mim é uma oportunidade muito legal estar aqui agora para conversar com vocês, especialmente porque estou entre amigos, né, entre colegas de sala e colegas de comissão. Para mim isso é excelente. Que bacana, a gente vai bater um papo bem legal mesmo, né? Polêmico, talvez seja, mas é legal. Ô, Rafa, você que é de casa, acho que a maioria já te conhece, mas se apresenta aí. Quem é o Rafa? Bom, boa noite a todos e a todas.
Mais uma vez, agradecer o convite aqui do meu amigo Fabinho, né, para fazer esse bate-papo. Para mim é uma honra. Sempre que eu sou chamado, eu falo para o Fábio. Me chamou, não me chame vai um dia na minha casa almoçar, tomar café, que eu vou, tá? Então, e vou dar preciso. Então, mas eu também sou advogado, eu também faço parte aqui da Comissão de Direitos Humanos, aqui da Subseção Tatuapé, que é uma comissão super atuante. Estamos fazendo um trabalho muito interessante lá, isso, né, com a nossa presidente aqui, que está aqui presente hoje, a doutora Jennifer, que é uma honra aqui também estar aqui com ela. Eu sou o Geraldo também, que é membro lá da nossa comissão, assim como o Fábio. E, bom, eu sou professor, além de advogado, sou professor, atuo na área de direito penal. Também sou acadêmico, né? Gosto muito de fazer pesquisa acadêmica, esse tipo de coisa, principalmente voltado para a área de direitos humanos, direitos fundamentais. Sou doutorando, né, em Direito Político e Econômico, mestre em Direito. E estamos aqui, vamos bater papo, vamos falar aí. O Fabinho gosta de trazer assuntos polêmicos, né? Então, vamos lá falar de assuntos polêmicos. Então, vamos lá. E é muito interessante isso, né? Porque eu acho que as lives, elas são sempre importantes, porque para a gente levar para o debate para as outras pessoas aquilo que a gente vê no dia a dia, né? Sempre com um olhar um pouco mais técnico também, sem esquecer o lado humano. E o mais importante é o bate-papo mesmo. Então, quem estiver participando aí pode mandar perguntas, questionamentos. Tudo bem que eu sou meio míope, né? Talvez eu não veja, mas eu tenho aí outros olhos que vão poder ajudar na leitura aí. E a nossa live de hoje, nós vamos falar sobre a operação da polícia no Guarujá, né? E nós vamos abordar um pouquinho também sobre os aspectos jurídicos, político e o papel dos direitos humanos, que é uma área onde a gente está bastante envolvido. E indo nessa linha, nós tivemos aí uma matéria da BBC que ela trouxe a notícia que nessa operação da polícia foram 16 mortos em 6 dias, né? E, ao ser questionado, o governador do estado, ele foi questionado se houve excesso na operação da polícia e, segundo o governador, o Tarcísio, né, ele disse que não houve excesso. E o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, disse também que não houve nenhum tipo de excesso, e esse tipo de operação vem acontecendo em muitas outras comunidades que a gente vê isso acontecer. E por isso que eu jogo para vocês, e vocês vão trazer as considerações, o que vocês pensam sobre isso, teve ou não teve excessos, qual é, de fato, o papel do Estado em relação a isso. A gente sabe que morreu um policial, né? Nós sentimos essa dor também, que é um ser humano que morreu, é uma profissão que visa proteger a população. No entanto, nós estamos vendo pessoas também do outro lado, que não tem nada a ver com essa questão da guerra às drogas, como é chamado, morrendo, né? E será que esse tipo de operação, de fato, é necessário? E por que a população tanto apoia esse tipo de operação? E quem está na comunidade, por exemplo, não apoia? Então, agora eu jogo para vocês aí trazerem as considerações, eu vou tentar ficar quietinho, né? Não vou prometer, mas é com vocês aí. A bola está com vocês agora. Boa, Fabinho. À vontade. Bom, se vocês não se importarem, eu posso começar. Bom, vamos deixar claro, então, né, que aqui é um bate-papo, e é um bate-papo entre pessoas que querem entender o aspecto técnico, o aspecto acadêmico dessa questão. Então, vamos tentar trazer para o maior número de pessoas possível um entendimento claro sobre o que aconteceu, como deveria ter acontecido, né? Você vê, você mencionou aí, Fabinho, a questão da guerra às drogas, né? Porque, assim, é fato que houve o assassinato do policial militar, membro da rota, mas infelizmente, nesse contexto,
acaba sendo uma questão pontual. Por quê que eu digo isso? Porque o que gera esse tipo de reação da polícia não é necessariamente um evento exclusivo, específico, como esse assassinato. O plano de fundo que está por trás dessa questão da violência policial, em especial nas comunidades marginalizadas, e inclusive envolvendo grupos historicamente marginalizados, é a própria guerra às drogas. Então, o contexto que está por trás da Operação Escudo, embora tenha ali como um ponto de partida o assassinato do policial militar, é uma operação que, no final das contas, está combatendo aquilo que se entende como guerra às drogas. E aí a gente entra na questão, né, que você falou, bom, mas a gente precisa reconhecer que um policial foi morto, que é um trabalhador, e assim, isso é reconhecido. As pessoas tendem a levar para um caminho onde, se você suscita a defesa dos direitos humanos, necessariamente você estaria desconsiderando a morte desse policial militar, o que não é verdade. Porque, veja, o que se cobra em situações como essa é que se utilizem os mecanismos que foram criados ao longo do tempo, ao longo da história, e aquilo que a gente entendeu como resposta civilizada para esse tipo de situação, que é o devido processo legal. Veja, a morte do policial não precisa ser deixada de lado para que a gente defenda os direitos humanos. O que a gente precisava numa situação como essa era que houvesse um julgamento imparcial, que houvesse, antes disso, investigação, inquérito policial para se identificar os responsáveis por essa ação, e através do devido processo legal, através do processo em si, se se concluísse que determinada pessoa era culpada por esse ato, que lhe fosse aplicada a lei, a pena que é prevista em lei. Mas não é isso que a gente vê. Inclusive, teve uma charge da Folha, que saiu aí entre essas 2 semanas, desde aqueles acontecimentos, demonstrando que no trajeto da bala disparada pelo policial militar, ele foi o acusador, o julgador e o executor da pena. E esse que é a grande questão que entra em debate quando, diante de atos como esse, a polícia militar é utilizada como uma ferramenta especificamente de extermínio. Se você for analisar aí, a gente está falando de 16 mortos em 6 dias, podendo chegar a 19, por que não se dá a resposta que a lei prevê para esse tipo de situação? O que se faz é levar a polícia militar para essas comunidades e, como se fosse uma espécie de mensagem a ser passada para a população em geral, eu diria até, acabam atuando além das suas atribuições e, infelizmente, executando pessoas, o que caracteriza as chacinas que a gente tanto ouve no Brasil, né? Bom, eu fiz essa introdução aí, trouxe a questão do devido processo legal, que acaba ficando de lado, a presunção de inocência também acaba sendo deixada de lado, quando esse tipo de resposta, que não é profissional, é um tipo de resposta arcaico, é um tipo de resposta que acirra as diferenças e as violências que existem na sociedade por conta dessa suposta guerra às drogas. E aí eu jogo para os colegas darem continuidade. E aí a gente vai debatendo. Show de bola. E isso é importante que o Geraldo falou, gente. Não é tipo cada um fala, outro. Não, se vocês quiserem atravessar, claro que não falando ao mesmo tempo, né? Porque não precisamos concordar. Exatamente. Fique à vontade, a pauta é de vocês. Rafa ou a Jennifer, vocês aí. Essa fala do Geraldo, eu vou puxar um gancho aqui no que diz respeito à questão dos direitos humanos, porque é um tema muito delicado, né, de se falar sobre correr-se o risco, né, de pender mais para um lado ou mais para outro. Né? Merecer demais um lado e desmerecendo o outro. O trabalho da polícia aqui no Brasil é algo muito precarizado,
né? É uma profissão que carece aí por parte do Estado do fornecimento de todos os instrumentos necessários para que a polícia possa desempenhar o seu trabalho com segurança, né? Então nós temos aí os dois lados da moeda. O exercício das atribuições da polícia de forma completamente precarizada, né? E nós temos também o exercício de uma função aí, né? De uma arbitrária, né? Tentando se fazer justiça com as próprias mãos. E aí até deixando aí uma reflexão, o Fábio, os demais colegas que nos assistem, sobre o descrédito da nossa justiça, né? Porque muito possivelmente essa reação é um conjunto de uma estrutura policial precária e também do descrédito do nosso poder judiciário, que por muitas vezes aí deixa a desejar, né? Nós que estamos aí nas trincheiras da justiça, cada qual advogando em uma determinada área, nós também temos essa percepção, né? Então, aí que entra o papel dos direitos humanos, né? Que é justamente esse olhar para garantia dos direitos, independente de qual seja o seu titular. Então, é um tema muito delicado, porque aqui, né, não se defende nenhuma bandeira, nem a bandeira da polícia, que de fato eu entendo aí particularmente que houveram excessos, né? Isso é notório nas notícias veiculadas pela mídia. E também é importante não só a garantia dos direitos desses trabalhadores, né, por parte da polícia, mas sim das pessoas moradoras aí das comunidades, sendo importante ressaltar ter crianças, né? Imagina o desespero desses moradores estando dentro das suas casas com crianças, com idosos, né? Independente de tudo isso, e amedrontados, né? Pessoas que já vivem em uma situação muitas vezes precária, né? Dentro de comunidades, tendo que ser submetidos a uma situação dessa. Então, o pânico é geral, né? E manifesta a insatisfação de dois lados, né? Da comunidade quanto da polícia, referente a uma questão aí que não foi resolvida, né? Que não se sabe se será resolvida. Essa seria uma maneira de se fazer justiça? Até onde, né? Até onde? Lembrando que esse policial que foi morto também tem família, né? Também tem uma estrutura familiar por detrás dele. Então, quer dizer, a vida dele não vale menos do que a vida dessas pessoas, e a vida dessas, né, dessas pessoas dentro da comunidade também não vale mais do que a dele. É um negócio muito complicado, né? De se falar sem perder a imparcialidade, mas sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista legal, nós precisamos realmente de um aperfeiçoamento aí da nossa legislação, das nossas políticas públicas e uma mobilização por parte do nosso governo, né, para tentar minimizar, impedir que novas chacinas como essa ocorram, né? É isso. Perfeito, Jennifer. Rafa, meu amigo, eu tô me coçando aqui, mas eu vou ficar quietinho. Vai lá, Rafa. Vai anotando aí, Fabinho, pra você não perder depois que você quer falar. Boa. Deixa eu anotar aqui mesmo. Na verdade, assim, o meu comentário é bem rápido. Eu ratifico tudo aí que foi dito pelos colegas. Exatamente, essa situação toda concordo integralmente com o que vocês falaram. Ninguém aqui
ao defender os direitos humanos, está dizendo que ninguém é contra a polícia. A polícia está do nosso lado, nós sabemos disso, a instituição, né? O que acontece é uma desvirtuação, né, do que eles fazem. É uma alteração da função dele, como o Geraldo mencionou, né? São usados, né? A instituição é usada para outros fins. Mas eu queria fazer, na verdade, uma provocação em complemento a essa situação toda. O que as pessoas que vão, assim, entre aspas, defender, porque todos devem ter se deparado com pessoas que dizem, bom, inclusive parte da mídia, né, tenta justificar a atitude da polícia né, estar sendo investigado, como até o Geraldo mencionou, o Fábio mencionou também, a questão deles terem agido em legítima defesa, sem nenhum tipo de excesso, né, o que foi dito, né, até agora. Porém, aí a gente começa a se perguntar, por que essa resistência na utilização de câmeras no fardamento? Se ela só traz benefícios. A polícia, tanto para o próprio policial, para se proteger, se for acusado injustamente de ter cometido algum tipo de excesso, quanto para as pessoas, né, principalmente em situação de hipossuficiência com as pessoas que moram em comunidades. Aí a gente começa a ver esse tipo de política e esse tipo de discurso. Aí, por exemplo, na mídia saiu que não sei quantos lá, que 6 ou 7 dos que foram mortos pela polícia, tinha passagem. O que isso muda jurídico, tecnicamente, na situação? É uma tentativa, na minha visão, de justificar uma conduta perante a população, ao clamor público. Porque, tecnicamente, se um juiz pegar o caso e olhar, ele vai falar o quê? Não muda nada o cara ter antecedente ou não. A polícia não pode ir lá e executar a pessoa porque ela tem antecedente. Entendeu? Como vocês mencionaram. É preciso que ocorra um devido processo legal. As câmeras deveriam ser obrigatórias há muito tempo. As câmeras, existe uma resistência. Para quem não conhece sobre o assunto, não tem obrigação de saber, eu atuei já em algumas situações, em casos onde, e já vi colegas, inclusive advogados, que são advogados que atuam normalmente na defesa de policiais militares, dizendo discursos contra a utilização de câmeras. Mas eu não vejo assim, logicamente, para os bons policiais, qual é o problema? Se eu fosse um bom policial, que eu acredito que eu seria, eu ia querer usar a câmera. Eu não vou executar ninguém de livre espontânea vontade, entenderam? Só que esse que é o problema. E um outro ponto que eu queria trazer, isso é gerado, existe uma resistência na sociedade que quer legitimar esse tipo de conduta. Então, é isso que a gente precisa saber. Existe gente, isso é real, existem pessoas que falam, eu acho isso certo, a polícia tem que ir lá e matar. Tem gente que acha. Só que os direitos humanos estão aqui para preservar. Os direitos humanos, quando são trazidos para dentro da nossa Constituição, são chamados de direitos fundamentais. Por que é isso? Eles são bases para funcionar a nossa sociedade. Então, você não pode dar um superpoder para um agente público que é um policial. Assim como também para o advogado não tem superpoder, o juiz, cada um tem sua atribuição. O policial não pode fazer, que nem a gente mencionou aqui, pode investigar, julgar e executar uma pena que sequer existe, que é uma pena de morte. Está sendo averiguado se foi execução. Mas a gente sabe que alguns desses casos com certeza foram. Infelizmente. E um último ponto só que eu vou falar. Aconteceu numa comunidade. Aí as pessoas que tive até umas discussões assim já, as pessoas odeiam o crime, porque a questão do combate à lei, a guerra às drogas, é uma questão longa. Essa situação envolve, inclusive, poder econômico, que eu não vou entrar nesse ponto agora. Mas vamos lá. É uma situação que parte da sociedade apoia, né, a ação violenta, truculenta da polícia, enfim, lá para o meio das periferias. Mas vamos lá. Todo mundo já ouviu falar isso, é meio clichê, mas eu vou dizer aqui. E se fosse um bairro, um bairro excelente, e se fosse em Alphaville, que a gente sempre fala, que é uma região nobre, onde pessoas
abastadas com poder financeiro moram, né? E se fosse em Alphaville que tivesse morrido um policial, teria acontecido isso? Eu pesquisei. Olha lá, teve um policial que morreu assassinado em 2011. Teve um outro policial que morreu assassinado em 2019 em Alphaville. Vocês viram falar de algum massacre? E se tivesse acontecido uma represália? Se a polícia tivesse entrado em Alphaville e matado as pessoas? Vocês acham que teria apoio de alguma parte da sociedade? Não teria. Será que as pessoas odeiam o crime ou odeiam pobres? Né? É uma provocação, não estou dizendo aqui, é uma pergunta para fazer vocês pensarem. Né? Dentro da periferia tem gente que apoia. Agora, o crime que aconteceu em Alphaville, um policial, infelizmente morreu lá em 2019, não teve chacina, não teve vingança por parte da polícia, e a população, que pena, o policial morreu, mas tudo bem. Ninguém exigiu sangue sendo derramado. Né? Então, é uma questão que envolve a questão financeira, o poder econômico, né, aí no meio, né? Infelizmente. Enfim, é uma provocação, né? Estou fazendo igual o Fábio faz, né? E a Anne aqui falou também, ó, a sociedade confunde justiça com vingança, exatamente. Os policiais voltarem lá e executarem, tal, eles estão fazendo uma vingança particular porque um colega de farda acabou sendo morto. É uma retaliação. É uma retaliação simplesmente assim. E aí a gente entra numa outra questão ainda mais complexa, né? Por quê? Porque a polícia vai retaliar pelo fato de ter morrido um policial, e o crime organizado, a gente sabe que não vai ficar quieto, porque eles estão armados. Então, eles vão também retaliar porque foram retaliados, e fica nessa guerra. E no meio disso tudo, fica a comunidade, como o Geraldo falou, como a Jennifer falou. E o pior ainda é que a gente acaba não lembrando disso. As crianças, elas não vão para a escola, elas ficam em suas casas. Muitas dessas crianças vão para a escola para se alimentarem, porque não tem comida em casa, por causa da fome, né? São Paulo, plena capital, pessoas com fome. E as pessoas não conseguem sair para trabalhar, e quando saem para trabalhar porque não tem jeito, de madrugada, podem morrer por bala perdida, como acontece. Recentemente, no Rio de Janeiro, morreu mais uma criança. Então, é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. E aproveitando essa deixa que o Rafa jogou no ar, essa provocação, eu vou trazer a pergunta do Nelson Coutro, tá? Não sei se é seu parente, Rafa, mas o Nelson Coutro, ele trouxe a seguinte pergunta. O que o Estado brasileiro pode fazer agora para evitar novas chacinas e atuações criminosas da polícia dentro das comunidades? O que vocês acham? O que pode ser feito? Olha, antes de eu entrar na resposta da pergunta, Fabinho, queria trazer um dado aqui, que o Rafa mencionou a questão das câmeras, né? E eu também concordo, não tem motivo para não utilizar a câmera no fardamento policial. Até porque, assim como o Rafa falou, o policial é protegido também por esse tipo de ferramenta. Porque ele pode comprovar que ele agiu dentro das suas atribuições, através da câmera. Mas aí a gente entra em duas questões. É uma questão de escolha política, isso precisa ficar claro, porque assim, não tem esse interesse em colocar a câmera em todos os policiais, porque assim, orçamento a gente tem, né? Uma das cidades mais ricas da América Latina, se não for a mais. Então é uma questão de escolha política, não tem esse interesse. E a outra e aqui eu faço uma reflexão, me parece que passaram a utilizar esse tipo de vingança estatal como medida de segurança pública. Só que não funciona. Se você for olhar em aspectos técnicos, olhar estatísticas e etc., a gente percebe que essa é uma forma de se exercer a administração da segurança pública que não funciona. Utilizar de violência policial não funciona. Agora, se a gente olhar os dados referentes à letalidade dos policiais militares desde que começou a se utilizar as câmeras no fardamento, a gente viu uma redução de 60% a 80% nas ações envolvendo morte pelos policiais militares. Então, assim, falta vontade política.
Essa é a grande verdade. Alguém precisa estar numa posição de poder e ter um interesse de resolver essa questão. Infelizmente, principalmente em São Paulo, seja em esfera estadual, seja em esfera municipal, nós encontramos muitas vezes pessoas em posição de poder que não têm esse interesse, que infelizmente enxerga a vingança estatal como medida de segurança pública. A gente que atua nos direitos humanos, a gente é obrigado a sempre denunciar e condenar esse tipo de medida. Mas fato é que está aí, fato é que acontece isso. Agora, sobre a pergunta da pessoa aí na live, esqueci o nome, desculpa, a gente enxerga quando acontece esse tipo de massacre, de chacina, uma tentativa, como os colegas mencionaram, de se cativar a população no sentido de apoiar os policiais que estão envolvidos nesse tipo de atitude. E, infelizmente, isso parte primeiro do próprio governador do estado, que se disse extremamente satisfeito, né, com 16 mortes desde o início da Operação Escudo pela Polícia Militar. E a gente vê também o próprio secretário de Segurança Pública dizendo que essa é, sim, uma resposta proporcional. Mas aí a gente precisa pensar a resposta a quê, então? Porque, veja, se o pretexto para esse tipo de ação foi a morte do policial militar, a gente precisa perguntar qual que é a conexão das pessoas que morreram com aquele evento. Não tem. As pessoas que morreram têm algum tipo de conexão entre si, embora algumas tenham passagem pelo sistema criminal, também não tem nenhuma conexão. Como é que você vincula, então, a morte dessas pessoas ao fato do policial militar ter morrido e chama isso de sucesso? Para mim é inconcebível, porque assim, partiu-se de uma questão grave que merecia investigação, merecia processo, merecia, na hipótese de se encontrar o culpado, merecia condenação, mas o que a gente viu, infelizmente, foi uma resposta completamente desproporcional, né? E aí se utiliza, como o Dr. Rafael falou, do fato de algumas das pessoas que morreram terem antecedentes criminais, como se isso mudasse alguma coisa. De fato, não muda. Agora, como mudar isso? Primeiro, assim, a primeira coisa seria acabar com a Operação Escudo hoje, agora. Não tem mais Operação Escudo e vamos verificar tudo o que aconteceu nesses dias. Para mim, esse seria o primeiro ponto. Agora, a longo prazo, além de ações como essa, de colocar câmeras no fardamento dos policiais para inibir esse tipo de ação, e a gente sabe que funciona, porque existem dados indicando isso, além disso, seria, de fato, trazer o conhecimento na formação dos policiais sobre direitos humanos. Porque no Brasil essa é uma questão muito estigmatizada. Dificilmente você conseguiria ter uma conversa a longo prazo sobre essa questão com pessoas que trabalham sem ouvir alguma coisa do tipo, então leva para sua casa e etc, sabe? E aí a gente tem um problema, porque não se entende que a defesa dos direitos humanos engloba também o policial enquanto trabalhador explorado com altos índices de suicídio, com precarização de material, de armas, de exposição e etc. Como a doutora Jennifer falou, é uma questão que também atinge os policiais. Só que não existe um interesse político. Porque se existisse um interesse político, direitos humanos teria uma influência maior na formação desses policiais. E, infelizmente, não tem. Então, para mim, a gente precisa trazer em todas as esferas do Estado, qualquer pessoa que for atuar em nome do Estado precisa ter consciência da importância dos direitos humanos. Então, esse seria o caminho, na minha visão, para a gente diminuir a incidência desse tipo de chacina que, infelizmente, não é rara no nosso país. Bacana. É isso aí, concordo. E antes de passar para vocês darem continuidade na pergunta do Nelson, vocês fiquem à vontade também para poder questionar o que vocês pensarem, tá? Eu vou trazer um comentário feito pelo Juliano e pela Andréia, né? Que é basicamente também o que vocês falaram. O Juliano, ele trouxe um comentário dizendo que reformar as forças de segurança para ter
agir com mais inteligência e menos chacina, eu concordo plenamente. E aí a gente entra naquele outro ponto, né? Que a polícia ela não tem equipamentos. Por quê? Porque não há o interesse do Estado fornecer e equipar a polícia, porque a polícia se tornou uma máquina de morte. É isso que a gente vê, né? Basicamente isso. Porque se tivesse essa questão, esses equipamentos, talvez não agisse do jeito que age. E uma outra questão que já chegaram a levantar é por qual motivo aqui no Brasil existem tantas polícias? Será que não haveria a possibilidade de unificar as polícias? Como acontece em muitos outros países? Fica no ar essa pergunta, não sei o que mudaria. Mas é algo que poderia ser discutido com o nosso Congresso, porque eles não estão nem aí. Outro ponto que foi trazido aqui pela nossa colega Andréia, vocês devem lembrar dela, Geraldo e o Rafa, ela disse que o sentimento que se tem é que a pessoa que cometeu um dia um crime, ela fica o resto da vida marcada e ela praticamente tem um histórico. Então, se a pessoa cometeu um crime lá atrás e ela está trabalhando com serviço de entrega, por exemplo, e a polícia vai olhar o antecedente dela e já vai tratá-la como criminoso. É isso que a gente vê acontecendo, né? E isso acaba legitimando o quê? Algo que ela fez no passado. Isso é horrível. E, de fato, Andréia, é isso que acontece. A pessoa ela carrega um histórico e fica por isso o resto da vida. Ela fica estigmatizada por um ato que ela cometeu e até já cumpriu perante a justiça, né? E aí entra a questão dos direitos humanos, eu já vou encerrar minha fala, porque a pauta de vocês, entra naquilo que você falou, Rafa, por um colega lá na OAB, quando você falou, somos da Comissão dos Direitos Humanos. Direitos humanos para os manos? Para os manos e para todo mundo. Esse é o papel. É assim que a gente tem que defender a todos. Jennifer, Rafa, se vocês quiserem dar continuidade sobre o questionamento do Nelson, o que pode ser feito para evitar novas chacinas e atuações criminosas da polícia nas comunidades, ou se vocês quiserem adentrar em outra questão, fique à vontade. Bom, deixa eu falar rapidinho. Então, o que eu achei que o Geraldo falou uma coisa também muito pertinente, que é em relação à questão de interesse da questão política. É um ponto também para a gente pensar que traz tamanha complexidade para essa questão, que torna tão difícil responder essa pergunta que foi feita pelo Nelson, que sim é meu parente, é meu primo. E o que acontece? Existe uma parcela, que é o que a gente falou, se isso está acontecendo com respaldo estatal, como a gente sabe que está, e nós vemos, né, um resguardo, o governador é muito louco, eu não sei como é nos outros países, mas é muito louco você pensar que o governador ocorre uma operação policial, não é de guerra, nós não estamos em guerra. Apesar de criarem essa imagem, isso tudo vem da guerra às drogas, tá? Um dia, Fabinho, me convida para falar uma live sobre a guerra às drogas, que eu vou adorar falar. Estudei isso aí na pós, vou adorar falar. Mas isso vem tudo isso aí. Não tem guerra às drogas. É um problema interno. É um problema de segurança pública. Não é um problema envolvendo... É um problema de saúde e um problema de segurança pública. Porque o Estado quis transformar em um problema de segurança pública. Então, se transformou em um problema de segurança pública interno. Não é uma guerra. Então, você não comemora... Quando uma operação policial tivemos... Quanto? 16? 16 confirmados. Pode chegar a 19. Né? 16 brasileiros, pessoas brasileiras mortas pelo Estado. Isso não é de se comemorar. O governador deveria ter falado assim, infelizmente, ocorreu uma situação que nós vamos investigar por que aconteceram 16 pessoas morreram e não foram trazidas à justiça para responder um processo. O policial teve a chance? Não, também, infelizmente, o policial morreu. Também não merecia, não deveria ter acontecido isso. Só que não tem como você dizer que é uma coisa exitosa, uma situação dessa. Ai, que bom, foi super bem sucedida, eles reagiram a... Não tem. Eu fico imaginando o policial que tem que matar alguém.
Eu sei que todos os lugares têm pessoas ruins, né? Todos os lugares. Tem dentro da polícia, tem também. Tem gente que vai gostar de matar os outros. Mas alguns não vão gostar. A maioria é boa, pessoa boa, né? Ele não precisa passar por isso, sabe? Então, é uma coisa assim, gente, que é... Eu estou fazendo esse comentário por quê? Porque a gente vê que isso ocorre com esse respaldo porque é uma questão política. Existe uma parcela do eleitorado que se mostrou muito presente nos últimos anos que apoia esse tipo de coisa baixa. É um tipo de coisa primitiva. É um tipo de coisa, assim, que apoia isso. A gente sabe, né? Nos últimos anos, a gente se deparou com cada coisa nesse ambiente de polarização política, né? E a gente vê, vocês sabem, não tem gente que apoia isso? Tem gente que apoia isso. Tem gente que apoia. Tem gente que apoia isso e outras coisas piores. Tem gente nazista. Tem gente nazista. Então, assim, tem uma parcela do eleitorado que apoia isso. Então, é por isso que falta esse interesse que foi mencionado aqui também, que não tem dinheiro, tem e muito e sobra para fazer isso. Mas tem isso e além. Tem dinheiro para instalar câmera das entradas das comunidades. Tem dinheiro para fazer tudo. Tem dinheiro. É falta de interesse político. Por quê? Porque essa parcela do eleitorado apoia isso, né? É isso. É basicamente isso. É falta de interesse político. Então, enquanto existir... E aí, olha só onde a gente vai chegar. Na questão mais profunda que vira sempre o final da resposta de todo assunto polêmico. E na prática é difícil executar. É a educação da população. É porque vem dessa base do eleitorado. Por isso que não tem lá em cima a vontade política. Porque o político ele quer buscar um eleitorado. Então vai ter um grupo ali, um determinado grupo de eleitorado que vai, ele apoiando esse tipo de conduta, ele vai ter o apoio daquele eleitorado e vai continuar se reelegendo, né? Então é por isso. Então a base volta para a mesma resposta, né? Eu vi que tem outra coisa aí, Fabinho. Ô, Jennifer, antes de passar a palavra, eu vou pedir para você emendar um questionamento feito pelo perfil Velho Pensamento, tá? Aí você já pega o que você for falar e já encaixa esse questionamento também. O Velho Pensamento questionou o seguinte, no caso, você acredita que poderia ser amenizado todo esse problema que a gente está discutindo agora, da sociedade ter essa questão da vingança primitiva, do que respeitar o processo legal, o processo jurídico. Seria o investimento na educação? Seria o caminho? O Rafa até falou um pouquinho. O que você acha? Aí você pega esse questionamento e já traz também para o debate. Eu entendo que sim, Fabi. Sou até estranho, né? E uma resposta um tanto quanto genérica, mas infelizmente aqui eu entendo que o único caminho para nós conseguirmos avançar e cessar, né, a longo prazo aí toda essa situação e possíveis futuras ocorrências, que o único caminho realmente é a educação. É a educação, é a propagação da informação, a conscientização, embora, né, pareça aí num plano ideal, isso esteja muito distante, mas é aquele trabalho de formiguinha, né? Com a participação de diversos movimentos sociais, com a importância aí dos nossos professores dentro das escolas, na conscientização mesmo, demonstrando que as estatísticas, elas não enganam, né? O quão inexitosa e o quão impossível é chamar essa operação de sucesso, né? Como mencionado aqui pelo Rafa, a partir do momento em que não se pôde salvar nem a vida do policial e nem das pessoas que foram mortas. Sucesso teria sido lá atrás se essa morte não tivesse ocorrido, né? Sucesso
teria sido se pudesse, né, trazer essa pessoa de volta. Então, o que tem ocorrido aí, né, infelizmente é difícil não entrar em um assunto político, né, embora na nossa qualidade aí, né, de advogados, sempre quando possível, a gente sempre tenta analisar a questão exclusivamente sob um viés jurídico, né, mas aqui, infelizmente, acaba sendo um pouquinho difícil desvencilhar de todo esse movimento criado, né, em que se estimula essa política do olho por olho, dente por dente, né? Então, nos cabe aqui a conscientização para tentar demonstrar, fazer as pessoas enxergarem que se essa política do olho por olho, dente por dente fosse implementada, se as pessoas comprassem essa ideia, nós voltaríamos a viver em uma selva, né? Nós criaríamos uma selva onde qualquer atitude que fosse desagradável, né? Qualquer atitude que nos desagradasse, nós poderíamos responder com uma agressão, com uma ofensa à altura, né? A legislação, ela caminhou todos esses anos para o fim de regulamentar, né, a correta punição por determinadas atitudes, e não somos nós que podemos suprimir isso, né? Causa mesmo um sentimento de repulsa, de indignação popular, e com toda razão, tanto de um lado quanto do outro, mas o caminho não é responder fazendo justiça com as próprias mãos, infelizmente, porque se todas as pessoas se achassem nesse direito, nós iríamos literalmente viver numa selva, né? Precisa haver uma regulamentação para tudo isso. Então, sim, que os culpados, né, tanto de um lado quanto de outro, respondam por suas atitudes, mas dentro do que determina a lei, né? Combatendo arbitrariedades, tanto de um lado quanto de outro, respeitando-se a dignidade dessas pessoas, né? Sem ferir o direito de existência de outras. Porque a partir do momento em que se deflagra uma operação como essa, né, você invade aí a esfera íntima e se coloca literalmente no papel de juiz, né? Para definir quem merece viver e quem merece morrer, quem somos nós, né? Quanto seres humanos, aqui, né? Operadores do direito, ou como população, como cidadão, para definirmos quem tem o direito de viver e quem tem o direito de morrer, sendo que o Código Penal, né, aqui no Brasil, não prevê a pena de morte. Então, é muito complexo, mas eu entendo, ainda que vaga, né, e por muitas vezes insatisfatória, né, eu entendo que não é uma resposta satisfatória porque ela não resolve o problema. O ideal seria resolver o problema. Mas, infelizmente, o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, sendo construído dia após dia, e somente através da educação e da propagação da informação. Perfeito. Perfeito. Eu concordo plenamente, né? Eu assino embaixo em tudo que você falou e todos falaram, né? E isso é tão interessante que eu também não vejo outro caminho sem ser a divulgar o conteúdo, chamar as pessoas, conversar com as pessoas. E eu digo mais, não são só as pessoas que não têm, digamos, o estudo, né, necessário, como o Rafa falou, a pessoa não é obrigada a saber sobre essa questão jurídica e tal, mas existem pessoas que têm essa questão jurídica, mas ela não tem aquela questão do sentimento, de se colocar no lugar do outro, né? Inclusive, eu tive uma discussão bem calorosa com algumas pessoas, e eu falei, olha, nas suas próximas férias, faz o seguinte, não vai para o Nordeste, não, vai passar 30 dias numa comunidade, viva como eles vivem, para você entender como é que é. Você acordar às 5 horas da manhã para pegar um ônibus para ir trabalhar, e do nada,
tem uma operação policial. Do nada. Então, falta também esse outro lado de nos colocarmos no lugar do outro. A mídia fala aquilo que vai dar para vender. Então, tudo aquilo que for sensacionalista, a mídia vai fazer. Agora, cabe a cada um de nós o quê? Chamar, conversar e falar, olha, não é bem assim. É trazer todo esse olhar, todo esse detalhe que a gente está trazendo agora. Ninguém aqui está defendendo bandido, ninguém está defendendo. A gente está defendendo a fazer o que é o certo. E há também críticas em relação à própria justiça. Muito. É como foi falado lá no início. Poxa, como que a gente vive em um país, ser advogado, para ser administrador da justiça, indispensável na administração da justiça, e um país onde a gente vê inúmeras injustiças. Gente, teve pessoas que morreram aguardando medicamento, porque o juiz não deu um despacho concedendo. Tem pessoas que não conseguem internação. É sobre isso. E aqui a gente está falando de uma operação policial numa comunidade, onde morreram 16 pessoas. Ah, mas ele estava envolvido com crime. Não cabe a nós o julgamento. Existe um processo legal para isso. E a gente não pode apoiar arbitrariedades. É uma coisa que eu sempre falo. Muitas pessoas apoiam arbitrariedades, mas amanhã nós podemos estar naquele papel. E como que nós vamos poder cobrar a defesa disso? É o que está acontecendo em Brasília. Muitas pessoas atacaram os direitos humanos, muitas pessoas apoiaram o juiz parcial e agora pediram defesa dos direitos humanos e para serem julgados por um juiz imparcial. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente defende. E nós não podemos esquecer que não se trata da polícia, se trata do Estado. E quando o Estado vem firme, ele vem muito firme. Será que nós, depois de passarmos por tudo que a gente passou, vamos defender essas arbitrariedades do Estado? Eu não quero. Então vou sempre estar do outro lado, né? Eu não sou nenhum anarquista, não é isso que se trata. Mas é uma preocupação que eu tenho até para as próximas gerações. A gente ainda tem um tempinho, é com vocês. Ainda bem que eu não prometi que eu não ia falar muito, né? Porque eu falo mesmo. E na questão aí que vocês pensam assim, cadê o menino aqui? Não foi, o Juliano já falou, teve uma outra questão aqui que eu anotei que eu não lembro. O Nelson de Novan, cadê? Tá, acho que vocês responderam todos os questionamentos do chat. Cadê? Tinha um comentário aqui que eu anotei, mas eu perdi. Eu estava tão entretido aqui. Achei. Fabi. Boa, manda aí. Pode falar. Não, pode falar. Considerando o tempo que está se esgotando, eu ia fazer um link aqui e fazer um convite para quem está ouvindo e sei lá onde a gente chegar com essa transmissão, a se interessar pela origem dessa questão da guerra às drogas, que é o plano de fundo para ações como essa da Polícia Militar em comunidades. É impossível a gente falar de violência policial e falar de guerra às drogas sem falar de racismo, notadamente quando a gente fala do uso de uma substância específica, popularmente conhecida como maconha. Porque assim, a gente consegue fazer uma análise histórica desde quando a maconha chegou no nosso país, desde quando foi promulgada a primeira lei proibindo a sua utilização, lá em 1830. Inclusive, isso se deu no Rio de Janeiro, e assim, eu não sei quanta gente sabe, mas o Rio de Janeiro foi o local com o maior número de pessoas escravizadas no planeta, tá? Não foi uma questão assim restrita ao Brasil só. Quando o brasileiro se propôs a escravizar, ele fez isso, né, numa extensão gigantesca. E a proibição do uso de drogas, e notadamente da maconha, está relacionada a isso. E é importante as pessoas reconhecerem isso, porque de lá para cá, de 1830 para cá, as pessoas que morrem por conta disso, por conta desse tipo de violência, por conta da utilização desse tipo de droga, continua sendo aquelas que eram perseguidas e oprimidas pelo Estado há séculos. Então, isso é uma questão que precisa entrar no debate também, porque a gente não pode falar de violência policial, de guerra às drogas, sem falar de racismo. Isso é uma questão indispensável. Inclusive, essa primeira lei de 1830,
que criminalizou o uso da maconha, ela era racista assim, já na sua própria concepção, e isso em dois aspectos, se vocês pararem para pensar. Por quê? Ela era racista, primeiro, porque ela proibia a utilização de uma substância que estava ligada a um determinado povo, a uma determinada cultura, e por si só essa proibição tem um viés racista, e ela era racista também na sua própria lei, assim, no seu próprio texto. Por quê? Porque ela combinava penas diferentes dependendo da pessoa que era pega utilizando esse tipo de substância. Se era uma pessoa escravizada, ela era punida com cerceamento de liberdade, ela era presa. Agora, se era uma pessoa branca, livre, isso não acontecia. Eles pegavam apenas na questão do bolso, monetária. A pessoa tinha que pagar uma multa. Então, veja, se a gente parar para analisar a ação desses policiais no Guarujá, a gente percebe que eles estão agindo de forma pior do que o brasileiro agia lá em 1830. Porque mesmo em 1830, a pior pena para a pessoa escravizada era o cerceamento de liberdade. E aqui a gente vê a morte sendo aplicada sem o devido processo legal, e ainda que fosse aplicado o devido processo legal, essa pessoa jamais seria condenada à morte, porque a gente não tem essa previsão no nosso código. Então, se vocês fizerem uma análise nesse sentido, a gente percebe que a gente está agindo em 2023 pior do que a gente agia em 1830. E se isso não deixar você preocupado, olha, eu não sei o que vai deixar, cara. Eu sou muito suspeito para falar dessa questão. Eu até me coço, eu não vou nem entrar nesse tema, na verdade vai para o destaque final de cada um de vocês, por causa do horário, mas eu digo para você, Geraldo, que nada mudou. Porque todas as leis que foram apresentadas até hoje, elas têm como principal objetivo oprimir pobres e pretos. Todas. Se você pegar, só foram mudando os termos, é só a gente olhar o sistema carcerário. O Rafa pode falar muito melhor do que eu isso. Gente, a jurisprudência, nós vimos... A própria jurisprudência deixa isso muito claro. Sentença. Teve sentença dizendo, condenando uma pessoa pela cor da pele. Então, toda essa questão acaba alavancando tudo isso. E, Rafa, já está confirmado aí, a gente só vai definir a data para falarmos sobre essa questão da guerra às drogas, é uma desculpa para poder invadir as favelas, para exterminar pobres e pretos. Exatamente. Ponto. É isso que se trata. E isso não é de hoje. Isso aí é desde a escravização, desde a primeira Constituição, onde os negros não poderiam ter acesso à educação. São vários fatos. O que foram acontecendo, foram aprimorando cada vez mais. E sim, as leis, elas são racistas e pautadas e estratificadas. Elas são pautadas na questão da raça. Você foi perfeita na sua fala, só que nada mudou. E é preciso ter clareza como você teve aí. Pessoal, destaque final de cada um de vocês. Já são 8 horas para o Instagram não derrubar a gente. Eu nem sei se eles já derrubam, eu acredito que sim. Mas, Jennifer, Geraldo, Rafa, eu já agradeço aqui. Foi um bate-papo top demais. A galera aqui até comentou sobre isso. E nós vamos fazer mais vezes, com certeza. Tá bom? Jennifer, suas considerações finais, depois Geraldo e depois o Rafa, que está essa sequência aqui no meu quadrado. Aqui, tá bom? Nada pessoal. Perfeito, Fabi. Muito obrigado, viu? Reitero aqui meus agradecimentos para participar desse bate-papo. Foi muito proveitoso, é muito bacana, sempre muito bom poder compartilhar, né, conhecimento, enfim, opiniões junto aos nossos colegas de profissão e também ao pessoal aí que nos assistiu e participou conosco, tá? Então, a título de considerações finais, eu gostaria também de puxar um gancho, né? E finalizando, que não haverá mais tempo para debates, sobre essa questão da racial, né? E dessa presunção
nos remete aí aos bancos universitários, me volta lá às aulas de medicina legal, onde a professora, à época, explicava sobre o perfil, né, do perfil dos criminosos, né, quando ela entrava aí nessa área de criminologia, né, em que as pessoas ainda existe esse estigma como se houvesse um perfil predeterminado para definir a característica predominante de uma pessoa, né, que venha a cometer crimes. Algo em que entramos aí nessa questão do estigma, sendo sempre bom relembrar e ressaltar que muito dos criminosos aí se encontram bem distante de comunidades, né? Gravata. Da grande maioria, você não vai encontrar dentro de uma comunidade, dentro de uma periferia. Então, é sempre muito bom ressaltar tudo isso, né? Para ajudar aí a pensar e refletir nessa quebra de estigma no que diz respeito às comunidades. Né? Vai ser muito difícil. Não é possível aí falar com maior propriedade a respeito especificamente dessa questão, porque na condição de advogado eu estaria me precipitando. Não acompanhei as investigações, não acompanhei o inquérito, nada disso, mas talvez, né, fica aí a título de reflexão, pode ser em uma situação hipotética que o responsável, né, pelo ocorrido não esteja dentro da comunidade, né? Por que não pensar a respeito disso? Então, isso é muito importante, tá? Eram essas as minhas considerações aqui para não se prolongar. Perfeito. Geraldo, suas considerações. Sou eu agora, verdade. Cara, a minha consideração final, eu acho que eu já falei o que eu gostaria de falar aqui, então minha consideração final é direcionada para o governador e para o secretário de Segurança Pública, para que encerrem a Operação Escudo o quanto antes, que se apure todos os excessos eventualmente cometidos pelos policiais militares nas comunidades do Guarujá, e estendo isso também para o que tem acontecido na Bahia e no Rio de Janeiro, porque, embora o tópico aqui seja referente ao Guarujá, que é o nosso estado, é onde a gente atua, isso não é uma questão restrita a São Paulo, e massacres acontecem pela mão do Estado com frequência, tanto aqui em São Paulo, como no Rio, como na Bahia e em diversos outros lugares. A gente não pode perder a capacidade de se indignar quando o Estado mata pessoas sem garantir para elas a presunção de inocência e o devido processo legal. Essa é a minha contribuição, Fabinho. Agora sou eu. Bom, eu queria iniciar aqui minhas considerações finais agradecendo mais uma vez ao Fábio pelo convite de participar aqui desse bate-papo. Cumprimentar os meus amigos aqui também, o Geraldo e a Jennifer, aprendi muito com os dois hoje, foi muito legal as considerações. E queria agradecer também a todos aqui pelos comentários e fiquei bastante feliz porque eu vi várias pessoas comentando aqui, inclusive que eu sei que não são advogados, e trazendo contribuições muito, muito interessantes e comentários muito interessantes. Verdade. Então, eu adorei mesmo, assim, sabe? Gostei muito de ouvir aqui, de participar e de ouvir as opiniões de todos. Eu gostaria também só de encerrar com mais uma provocação, já deixando para a próxima reunião aí, que é essa questão justamente da guerra às drogas, que ela é o que se passa, o plano de fundo para muitos dos problemas, mais do que nós imaginamos aqui no Brasil. Para o problema do superencarceramento que nós temos, principalmente das mulheres. As mulheres chegam aí a um índice de 70% das mulheres presas por tráfico de drogas, né? Enfim, envolvendo essa política de guerra às drogas. E qual que é a minha provocação aqui?
Existem muitas pesquisas no sentido de uma relação de interesse econômico por trás desta situação envolvendo as guerras drogas. A origem dessa política, já vou dizendo um spoiler da próxima reunião, a origem dessa política vem lá dos Estados Unidos, no governo do presidente Richard Nixon. Lá que surgiu essa ideia inicial de guerras drogas e que começou essa vale tudo para combater a guerra às drogas. As drogas fazem mal. A droga é colocada como o grande mal e aí começa a ser combatido dessa forma sem precedentes, né? E aí faz a gente pensar, por que esse interesse... E de onde entra o interesse econômico aí? Quem que ganha dinheiro com as drogas? Onde elas são fabricadas? Elas são revendidas ilegalmente na Europa, nos Estados Unidos. O Estado europeu, os Estados Unidos, ganha dinheiro. Existem algumas questões, mas no geral não são eles que ganham dinheiro. Será que isso tem alguma relação com essa criminalização tamanha? Enfim, não vou trazer muitos detalhes a respeito disso agora, depois a gente conversa, né? Senão a nossa live vai acabar só 10 horas da noite. E Boa. só para finalizar, o último ponto que eu queria falar é parabenizar todos os advogados e advogadas. Como nós falamos aqui, o Estado, ele tem superpoderes. Ele está acima aqui tem poderes para fazer coisas contra todos nós. Sabe o que nós temos em defesa? Os nossos direitos individuais, nossos direitos fundamentais. E sabe por meio de quem? Quem que são as pessoas que têm habilitação para proteger a todos nós e ser o escudo da sociedade contra o Estado? O advogado e a advogada. É quem pode representar a população e pode nos proteger e pode nos levar, né, a voz do povo ao Estado. Então, hoje é o dia dos advogados e advogadas. Então, para quem não sabe, né, tem muita gente que eu vi que é advogado. Então, hoje é esse dia. Então, parabenizar os advogados e advogadas e agradecer, então, mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade, Fabinho e Geraldo. Obrigado, pessoal. Show de bola, gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que participaram. Fiquem de olho no perfil que nós vamos ter outros bate-papos. Já tem até uma live já marcada com a Vanessa, que está aqui. Ela não vai se esconder. Já está marcado já para a semana que vem. Mas agradeço realmente, vocês arrasaram. Aprendi muito com vocês. E aí já fica aquele gostinho, quero mais, que vai ter. Exato. Com certeza vai ter. Foi muito bom o bate-papo. Obrigado a todos que participaram também e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. E a live vai ficar gravada, viu? Vai ficar gravada e depois eu vou subir para o YouTube também. Beijo. Beijo para todos. Tchau, tchau. Valeu.